Espero que você tenha paciência para, nesta última oportunidade, pastor Carlos Elias, enquanto ministro auxiliar, acompanhar a exposição da palavra de Deus. Amém? Um dia só não faz mal almoçar um pouquinho mais tarde, né? Só um dia não. É brincadeira, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós leremos a partir do versículo 41. Atos 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. Eu lerei na versão Almeida Revista Atualizada. Peço que o irmão acompanhe com a sua Bíblia aberta. Também será projetado em nossa tela. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Santo e bendito Deus, nosso clamor nessa manhã é que o Senhor, mais uma vez, neste lugar, em meio ao teu povo que aqui se reúne, deste púlpito, que mais uma vez o Senhor honre a tua bendita palavra. Ah, Deus, como temos aprendido entre nós, como membros dessa igreja, a partir da exposição da tua palavra. Como temos crescido, como temos sido transformados. Para a glória do teu santo nome, ó Deus, opera isso mais uma vez nessa manhã. Pela tua infinita misericórdia, pela tua graça indescritível. Não por causa de nós, não por causa de mim, nada sou para abrir a minha boca diante dos meus irmãos. Mas que a tua palavra, ó Deus, prevaleça nos nossos corações. Santo Espírito, ensina-nos, molda-nos, desafia-nos nessa manhã, encoraja-nos, ó Deus. Por favor, precisamos te ouvir, precisamos do alimento para as nossas almas. Fala conosco, age no nosso meio, age nos nossos corações, sopra a vida nova no meio do teu povo. A despeito dos nossos muitos pecados, fala conosco e faz, ó Deus, com que vivamos vida santa diante do Senhor, para vivermos a missão que o Senhor mesmo nos legou aqui nesse mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não existe igreja pequena. Essa, de certa forma, foi a lição que eu aprendi aqui na PIB de Campo Grande, queridos irmãos, nesses 10 anos de convivência, que hoje nós estamos a encerrar esse ciclo como membros da igreja, como ministro aqui, como servo dos irmãos e entre os irmãos, juntamente com a Josi
juntamente com a nossa família. Não existe igreja pequena. Eu pensava que existia. Por isso que quando eu cheguei aqui, pastor Carlos Elias, eu me escondi ali embaixo da galeria. E talvez hoje tenha alguns irmãos, alguns amigos, visitantes que tenham achado o seu esconderijo também aí debaixo da galeria. Depois de um início de jornada ministerial muito difícil, lá no estado de Minas Gerais, na cidade de Itajubá, nós voltamos a Campo Grande, reiniciamos a nossa caminhada com o trabalho secular, eu, Josi também estudando, se preparando para o mercado de trabalho na faculdade, eu trabalhando na Caixa Econômica. Nós tivemos um tempo de cura, junto à Igreja Plena em Campo Grande, pastor Moisés Andriolo, Suzana, irmãos amados, queridos. Depois de quase 3 anos ali naquela plantação de igreja, servindo ali naquele lugar e ao mesmo tempo sendo pastoreado por aqueles irmãos, nós entendemos que devíamos voltar a viver a nossa vocação, o nosso chamado. Conversei à época com o pastor Altamir, que era o executivo da nossa Associação de Igrejas Batistas do Oeste Carioca. Falei, pastor, estou aí, eu tenho meu emprego, tenho meu salário, se tiver alguma igrejinha bem pequenininha, para eu servir, eu estou disponível. Vamos orar por isso. E ele falou, vamos orar e vamos conversar. E enquanto isso, eu e Josi decidimos, junto com o Guilherme, encontrar uma igreja para sermos alimentados. E você sabe que a PIB de Campo Grande é um lugar bom para isso. Você sabe que desse púlpito o Senhor tem nos dado grama verdinha, domingo após domingo. Mas nossa intenção não era ficar, nossa intenção era passar, escondidinhos, debaixo da galeria. E o nosso pensamento era, o que eu tenho a fazer numa igreja daquele tamanho? Tudo funciona. Você chega de manhã, você tem irmãos simpáticos, queridos, que apertam a sua mão, que te dão bom dia, que te dão um abraço caloroso, fazem as boas-vindas para você. Você, se está chovendo, tem até um irmão querido que abre o guarda-chuva para você e te busca lá no portão da igreja. Não é? Você sabe disso. Você entra nesse templo confortável, tem ar-condicionado, o som é bom, começa a chamada adoração, os melhores músicos do Brasil, guiados pela melhor ministra de música do Brasil. Que hoje eu posso dizer que é minha chefa e minha amiga. Tudo funciona. Você vai para a EBD e está tudo organizado. Você tem a sua classe de boas-vindas quando você chega na igreja, depois os primeiros passos, pastor Adiel conduzindo todo esse processo de integração. Você sabe disso, se você chegou aí nesses últimos 10 anos aqui na PIB de Campo Grande, da importância do ministério do meu querido pastor Adiel Gomes, que rapidamente me botou para trabalhar, depois que o meu esconderijo acabou, né? Rapidamente. Não consegui fugir dele, Mateus. Não consegui. Tentei, mas não deu certo. Começa o culto. Nós louvamos. É um povo que canta e canta bonito. Uma adoração verdadeiramente congregacional, que ao mesmo tempo que não esquece da nossa rica história, também fala ao nosso coração como homens de hoje, como pessoas que vivem nesse tempo. Oramos juntos, e quantas vezes nossas lágrimas escorrem no momento de gratidão, no momento de intercessão.
Chega então um momento em que o nosso pastor vem até esse púlpito. E sempre com fidelidade, sempre com precisão, sempre com profundidade. Não tem como dizer que o pastor Carlos Elias não estuda para pregar. Estuda e estuda mesmo. Isso não apenas porque tem uma mente privilegiada, mas porque tem um coração pastoral que busca trazer para as suas ovelhas, domingo após domingo, aquilo que nós precisamos para continuar a nossa jornada. Não é mero trabalho intelectual, não é exposição de uma formação excelente, é realmente o Senhor usando o seu servo para falar à sua igreja. Diante de tudo isso, eu pensava assim, eu não tenho o que fazer na PIB de Campo Grande. Eu vou aproveitar durante algum tempo. Eu vou aprender com esses irmãos que já são tão grandes, que já fazem tão bem, durante algum tempo, e depois eu vou seguir para mais uma igreja pequenininha. Assim eu pensava. Primeiro final de semana de agosto, estava eu ali, onde está o pastor Mateus agora. Isso deve ser profético, Mateus. Mas é exatamente onde você está sentado agora. Naquele dia a Josi não veio, acho que por conta da faculdade, da aula. O Guilherme ainda era criança, era a conferência da juventude, conferência icônica, não me esqueço. No final do culto, o pastor Joel Neto estava aqui pregando, desceram ele e o pastor Carlos Elias direto em mim ali. E aí o meu esconderijo foi embora. Algumas semanas depois, o pastor Carlos Elias me liga no meio da semana. Naquele dia a gente trocou os contatos. Ah, pastor, a gente está precisando, eu tenho uma agenda fora. Caso o irmão possa, teria como trazer a mensagem nesse domingo? E eu falei, eu? Aquela multidão? Mas sabe, gente, quando Deus chama, a gente não tem como falar não. E quando Deus chama, a gente não pode se acovardar, por mais tímido que você seja, como eu sou também. E aí, além de eu ter aceitado aquele convite com temor e tremor, ainda inventei um negócio de camisa de time de futebol. Acho que eu não medi a noção do perigo, pastor Carlos Elias. Talvez fosse a última vez que eu ia ocupar o púlpito dessa igreja. E o pastor convidado ia tirando as camisas do time de futebol para falar que o crente tem que vestir a camisa do reino de Deus. Não me esqueço do pastor Anderson, naquele dia. Ele que me recebeu no gabinete, o pastor Carlos Elias estava fora. Pastor Anderson Maciel chegou, conversou comigo, sempre solícito, sempre amoroso. Oramos juntos, subimos até aqui. No final eu ouvi algo que, ao mesmo tempo, deveria ser óbvio para qualquer pastor, e pelo menos na minha concepção é isso que nós devemos fazer, é essa a nossa missão. Mas eu ouvi algo que muito me deixou com o orgulho santo da Angélica. E ela falou para mim assim, ao final do culto, esse moço prega a Bíblia mesmo. E eu falei, ainda bem, né? Ah, queridos, quantas lembranças. Ali começou uma história. Começou uma história com os jovens casados, começou uma história com os pequenos grupos multiplicadores, começou uma história, então, com o Ministério de Educação Cristã. Me recordo quando Roberto Cunha e Neise Mangueira vieram me procurar. Eu estava sentado aqui, assim. Olha, a gente está precisando de uma ajuda. Será que o irmão pode ir lá dar uma palavra para a gente na reunião do departamento?
Aí, mais uma vez, eu falei, eu? Cheguei na reunião do departamento, Humberto Macharete está aqui hoje. Pouca caminhada, né? De EBD. Roberto Cunha, irmã Maísa, que está aqui também, que eu sempre vou chamar de tia Maísa, para sempre. Começamos uma jornada, aquela reunião me assustou, pastor. Eu falei isso para o irmão. Eu dei o meu estudo, no final das contas, tinha alguns assuntos administrativos para tratar, e a reunião foi conflituosa. Ela foi meio tumultuada. Eu falei, gente, onde que eu estou me metendo? Eu não entendia nada como funcionava a igreja, negócio de 12 no departamento, diretor, ata, voto, é isso mesmo. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer de nós. Aquele semestre confirmou isso no nosso coração. Em dezembro nós pedimos a nossa carta, dezembro de 2015. Nossa carta chegou em maio de 2016. Em junho de 2016, a pedido do departamento, nós assumimos o Ministério de Educação Cristã. Naquela altura, queridos, nós tínhamos 200 e poucos alunos na escola bíblica dominical. Às vezes 280, às vezes 250, nessa faixa. Era um desafio grande, ao mesmo tempo um desafio diante de um passado incrível. Quantos educadores maravilhosos passaram por aqui? O próprio pastor Carlos Elias. E eu sempre pensando, o que eu vou fazer nessa igreja desse tamanho? Queridos, nós servimos com humildade, dando o pouco que temos, não temos muito. O pouquinho que o Senhor nos concedeu, a gente foi tentando servir, ajudar, abençoar. E ao mesmo tempo, queridos, fomos servidos muito mais do que servimos. Fomos abençoados muito mais do que abençoamos. O ano de 2016 foi um ano de entender os processos. O ano de 2017 foi um ano de testar processos. E, ao mesmo tempo, de enfrentar um vento impetuoso, duro, difícil para todos nós que estávamos aqui naquele momento. Mas o Senhor nos sustentou. E o Senhor honrou a fidelidade do nosso pastor, da sua família, dos nossos diáconos, aos quais eu tenho uma gratidão imensa. E posso destacar tantos, mas eu não posso deixar de mencionar aqui o meu querido amigo Diácono Saulo. Quantas manhãs antes de eu ir para o banco, eu passava na casa dele para a gente orar pela nossa igreja. Oramos, clamamos. E o Senhor respondeu não só a nossa oração, mas a de toda a igreja. Ao mesmo tempo, queridos, o Senhor usou tudo aquilo para que a igreja crescesse, amadurecesse, se aperfeiçoasse. Naquele ano, nossa escola bíblica dobrou de tamanho, 2017. Em 2018, nós iniciamos o projeto que hoje está em vigor e ela cresceu ainda mais. Pela misericórdia de Deus, hoje, domingo após domingo, nós temos aproximadamente 600 pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, estudando a Bíblia com profundidade aqui nesse lugar. A glória pertence toda ao Senhor. Toda ao Senhor. Andamos, caminhamos, chegou a pandemia, sustos imensos, tristezas. Me lembro de vir até aqui nesse templo vazio e aqui derramar muitas lágrimas de saudade dos irmãos. Ao mesmo tempo, vimos novos ministérios crescendo, se desenvolvendo. Vimos o Ministério de Comunicação avançando com piedade, com santidade, com um trabalho feito para o Senhor, não por causa das coisas, da técnica, não, trabalho verdadeiro feito para o Senhor. E quantas amizades. Voltamos da pandemia sedentos por nos encontrar. Nasceu
o pequeno grupo multiplicador Zoé, vida. Alguns estão aqui. Caminhamos juntos, trocamos tanto, crescemos tanto, nos multiplicamos. Vimos o Senhor alcançar pessoas. Ah, irmãos, que tempo bom, que tempo bom. Tudo isso numa igreja que quando você passa ali na Ferreira Borges, você vê esse vidro azul, você pensa, o que eu posso fazer numa igreja desse tamanho? 3.300 membros aproximadamente. Todo domingo passam por esse prédio cerca de 2.000 pessoas, manhã e noite. É muita gente, não tem como saber todo mundo, conhecer todo mundo. E eu acho incrível quando o nosso pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Ah, irmãos, não existe igreja pequena. Porque toda essa dinâmica que eu descrevi um pouco aqui da nossa igreja, de fidelidade, de multiplicação, de missões, de evangelização, é a dinâmica que o Senhor quer que toda a igreja tenha. E diante disso, não importa se são 2 ou 3, ou se são 1 milhão, toda a igreja local, a entidade apostólica do Senhor Jesus na face da terra, é grande, porque tem o maior poder que alguém pode desfrutar, que alguém pode ver fluir, que é o poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente julga o ministério pela quantidade, a gente julga a comunidade pela estrutura, a gente olha uma igreja grande e pensa, essa igreja é melhor do que a igreja pequena, porque ela tem estrutura, porque ela tem estacionamento, porque ela tem telão de LED, porque ela tem um grupo afinadinho, tudo jóia. Irmãos, esse não é a medida do Senhor, esse não é o parâmetro do Senhor. O parâmetro do Senhor é o parâmetro da fidelidade. E uma igrejinha de 2 ou 3 pode ser profundamente infiel, enquanto uma igreja de 3.000 pode ser fiel ao seu chamado. De outro lado, uma igreja de 2 ou 3 que decidir ser fiel ao Senhor, ela será grande, de fato já é grande, porque dela flui a luz do Evangelho da salvação. Meus queridos, o segundo tomo do Evangelho de Lucas, o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que nos apresenta a expansão da igreja primitiva. O seu resumo está no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse esboço que Lucas concede para nós, seus leitores, já no primeiro capítulo, nos dá a organização de tudo aquilo que vem depois. A igreja começa em Jerusalém, se expande para a província da Judéia, chega em Samaria e então vai até os confins da terra. O livro termina com o apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja na cidade de Roma, capital do mundo dos seus dias. A cidade mais poderosa, a maior cidade. Dali se espalhavam todas as decisões do Império Romano, do invencível, naquele momento, Império Romano. Mas tudo começa quando o Senhor derrama do seu Espírito sobre os seus discípulos. Atos capítulo 2 é a tradição fundante da igreja cristã. Nesse momento, a igreja de Cristo é organizada. Aqui ela nasce. Nesse capítulo, com o evento do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os seus discípulos, Pedro prega.
E o texto do Pentecostes termina no versículo 41, dizendo que quase 3.000 pessoas foram alcançadas nesse dia pelo poder do Espírito Santo. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja em Jerusalém, a primeira igreja local, ela nasce quase do tamanho da nossa. Na primeira pregação, a PIB de Campo Grande vai completar 122 anos em dezembro. Pedro prega, e quando ele prega, quase 3.000 almas são alcançadas. Eu fico pensando na confusão que foi esse negócio, pastor Carlos Elias. Ainda bem que o colegiado da igreja de Jerusalém era um colegiado realmente privilegiado. Pedro era o seu líder, o líder do primeiro colégio apostólico. E os outros 10 eram seus auxiliares, ou outros 11, se nós incluirmos Matias. Existe um debate sobre Matias. A igreja nasce com 12 líderes, 12 pastores, que na verdade eram mais que pastores, eram apóstolos. Somente eles foram. Não existe mais apóstolo hoje, não se esqueça disso. Aqueles homens conduziram aquela igreja, que de repente se tornou uma grande multidão. Quase 3.000 pessoas se convertem. Diante daquele desafio de não apenas cuidar daquela comunidade nascente, mas também de fazê-la florescer, de vê-la crescer e cumprir o seu propósito de atingir até os confins da terra. Os apóstolos precisavam agora traçar a sua estratégia ministerial, a sua estratégia pastoral. Ou como está na moda, falar nos dias de hoje, a partir da influência, da gerência, dos modelos gerenciais e empresariais, os apóstolos precisavam desenvolver a sua missão, visão e valores. Só gosta disso hoje, né? Na Bíblia não tem desse jeito, não. É claro que a Bíblia tem, a igreja tem sua missão, a igreja tem sua visão, na perspectiva de que ela procura alcançar alguma coisa, e ela também tem os seus valores. Mas essa estrutura não está presente aqui. Ainda que não esteja presente aqui, a gente tem princípios, eu quero destacar 3. E esses 3 princípios, meus queridos irmãos, devem guiar toda a igreja que se pretende saudável. São 3 princípios. E os 3 princípios são, primeiro, a igreja nascente e também as nossas igrejas, as nossas grandes igrejas, de 30, 300, 3.000, elas precisam ser igrejas firmadas na palavra de Deus. Em segundo lugar, as grandes igrejas, igrejas saudáveis, que manifestam o poder do Evangelho, devem ser igrejas que vivem em comunhão. E em último lugar, a igreja do Senhor, cada uma das suas igrejas espalhadas na face da terra, devem ser igrejas que testemunham do Evangelho ao mundo. Em primeiro lugar, uma igreja firmada na palavra. Veja que no verso 2, um texto muito conhecido, Lucas, ele descreve aquela igreja, em primeiro lugar, como uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Doutrina não desagrega, doutrina não divide, pelo contrário, nós só podemos andar unidos, só podemos ser eficazes no nosso testemunho se tivermos com clareza o nosso alicerce na doutrina dos apóstolos, no conteúdo da Bíblia Sagrada, no conhecimento da Escritura, em verdadeira submissão,
em tudo aquilo que fazemos em relação à palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a sermos obedientes. Nós somos chamados à fidelidade. Não somos chamados para sermos cases de sucesso. Ao final da nossa jornada aqui, que o nosso nome desapareça e o nome de Jesus seja exaltado. Mas para que isso possa acontecer verdadeiramente, queridos irmãos, nós devemos nos apegar à sã doutrina. Vivemos em dias de ventos de doutrina, de modismos, de invencionices. E aqui, irmãos, eu não estou defendendo um modelo tradicionalista de igreja. Eu não estou dizendo que a gente deve reproduzir as práticas, os jeitos, as formas dos nossos antepassados de 100 anos atrás, 200 anos atrás, 500 anos atrás, ou até mesmo 2000 anos atrás. É claro que não. A cultura muda, a língua muda, a forma de comunicação muda, mas a mensagem não muda. A mensagem é a mesma. Nós não podemos ousar tocar em nenhuma vírgula da mensagem do Evangelho. Se assim fizermos, nós edificaremos uma casa sobre a rocha, sobre a areia, não sobre a rocha. A nossa casa estará construída sobre um alicerce frágil, destrutível, fraco, e logo desmoronará. Não, meus irmãos. A nossa casa espiritual, a igreja do Senhor, a qual o Senhor nos chama para fazer parte, deve estar alicerçada na sã doutrina, na palavra de Deus que não muda. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus dá origem à sua igreja. Deus gera a sua comunidade pelo poder da sua palavra. Desde o início é a palavra de Deus o agente criador de todas as coisas e de toda a vida. Disse Deus: haja luz e houve luz. No poder da sua palavra, Deus traz à existência as coisas que não eram. Mas não apenas isso, também pelo poder da palavra do Senhor, da palavra que sai da boca do Senhor, um vale de ossos secos, um vale de morte, se transforma num poderoso exército. Deus traz vida pelo poder da sua palavra. É pela pregação da palavra de Deus que o Senhor transforma os corações. Por isso, queridos, não podemos, em hipótese alguma, confiar o sucesso da nossa igreja, do nosso ministério, em qualquer outra coisa que não seja o poder da mensagem do Evangelho. Não é o Evangelho mais a visão do dia. Não é o Evangelho mais a estratégia do novo guru gospel. Não é o Evangelho mais uma estrutura muito bem estabelecida. Não é o Evangelho mais nada. É só o Evangelho. Uma construção só pode estar segura se estiver sobre um sólido alicerce. E o sólido alicerce é a palavra de Deus, a palavra que aponta toda ela para a pedra angular, Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa nossa despedida, ainda que estejamos perto, mas desse momento, desse tipo de vínculo, eu não posso deixar de exortar o seu coração acerca da fidelidade à sã doutrina. Você precisa atentar para isso. Porque pode haver dias, queridos, que você chegue aqui a esse lugar, que você se reúna com o seu ministério, com o seu departamento, que você vá para algum evento, uma agenda da igreja, e você, por alguma fragilidade espiritual, tem a impressão de que apenas a exposição da palavra, de que apenas a proclamação do Evangelho não é suficiente para que a igreja floresça.
Em alguns momentos você pode até mesmo ousar pensar que é a força do teu braço, que é a inteligência da tua cabeça, da tua mente, que vai fazer com que os caminhos corretos sejam encontrados e então a igreja cresça. Meus irmãos, não, de forma alguma. Confiemos somente no Evangelho. Evangelho que não precisa nem mesmo ser defendido. Célebre frase de Charles Spurgeon diz que o Evangelho não precisa ser defendido, porque ele é como um leão. Abra a jaula e deixe o leão fazer o serviço dele. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Confiemos nesse Evangelho, assim como a igreja primitiva confiou. E diante desse firme fundamento, o fundamento da doutrina dos apóstolos, o Senhor honrou a sua igreja e deu a ela crescimento dia após dia. Segundo lugar, queridos, essa igreja, a igreja em Jerusalém, e toda a igreja saudável, toda a igreja grande, porque não existe igreja pequena, ela vive em comunhão. Perceba quantas vezes do versículo 42 até o versículo 46 a ideia de comunhão aparece. Já no próprio verso 42, comunhão e no partir do pão. A igreja buscava conhecimento, a igreja fundamentava a sua vida na sã doutrina, mas uma vida que se diz fundamentada na sã doutrina necessariamente viverá os preceitos da sã doutrina. E como viver esses preceitos? Vivendo em comunhão, vivendo em amor uns pelos outros, vivendo em amor prático que nos leva à generosidade, ao partir do pão, às orações uns pelos outros. Veja que tudo isso é confirmado com o que vem depois. O Senhor, no meio da comunhão do povo, faz milagres. Queridos, e quantos milagres nós vimos aqui nesses últimos 10 anos? Quanto tempo de joelho dobrado, quanto tempo clamando aqui pela vida dos nossos irmãos, pela vida de outras pessoas que não são do nosso convívio, mas cujos pedidos chegaram até nós e nós também oramos, clamamos. E quantas vezes o Senhor nos atendeu? Quantas vezes vimos os lares sendo restaurados? Quantas vezes vimos o desviado retornar? Quantas vezes vimos o perdido se entregar ao Senhor Jesus? Quantas vezes vimos o doente levantar do seu leito? O Senhor ainda faz seus sinais. O Senhor não nos autoriza a manipulá-los. Mas o Senhor faz. Isso Ele faz. Tudo isso no meio de uma igreja que anda junta. Uma igreja que caminha na mesma toada, na mesma direção. Uma igreja que vive em unidade. É muito interessante porque esse tema da comunhão é um dos temas importantes aqui para Lucas. Mesmo diante da perseguição, da dificuldade, a igreja volta sempre os seus olhos para a comunhão. Veja, por exemplo, capítulo 4, verso 32 do livro de Atos, quando Lucas narra o seguinte: da multidão, e note, multidão, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E logo após esse trecho, o que nós vemos? Nós vemos, então, que Barnabé vende tudo que tem e doa em prol do bem dos seus irmãos. Ao mesmo tempo, esse texto é preparatório para o que vem no capítulo 5, quando lemos o relato de Ananias e Safira, em que eles tentam enganar não os apóstolos, tentam enganar o próprio Deus. Meus irmãos, a verdadeira espiritualidade, ela é feita no ambiente de comunhão. O ambiente de comunhão, ele é sagrado, ele é santo.
Aquele que se porta com falsidade no meio do povo de Deus, ele não encontra o favor de Deus. Pelo contrário, ele encontra o juízo. Pedro diz para aquele casal: se você tivesse retido o campo, ele não seria teu? E se você o tivesse vendido e mantido dinheiro na tua posse, ele também não seria teu? Mas por que você vem aqui mentir contra o Espírito Santo? E aí eles, caem duro no chão, mortinho da Silva. Deus honra a comunhão. Deus honra a unidade do seu povo. E aquele que procura quebrar essa unidade, seja com falsidade, seja com dissensão, seja com heresia, seja com imoralidade, vai se ver com o dono da igreja. E é dura coisa cair na mão do Deus Altíssimo. A igreja é a noiva, irmãos. Ninguém mexe com a noiva sem sofrer das sanções do noivo. Não é verdade? Você aqui, meu irmão, que tem a sua esposa, que tem a sua noiva, com quem você vai se casar, ou talvez a sua namorada. Se alguém tentar atacá-la, qual será a sua atitude? Você vai ficar bravo, né? Você vai agir, não vai? Vai agir. Você acha que você vai mexer com a igreja de Jesus e ele não vai agir, não? Vai agir. A igreja é de Jesus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do corpo diaconal, a igreja não é sequer dela mesma. Tudo isso, todas as formas de governo e modelos de governo que Deus estabelece para a sua igreja, são mediadores da vontade soberana do próprio Deus. Deus governa a igreja através da sua assembleia. Deus governa a igreja através da pregação do pastor. Deus governa a igreja através das suas comissões, através da sua estrutura funcional. Mas tudo isso é meio. O dono da igreja é Deus, somente Deus. Não há outro dono. Um corpo vivo, ele cuida de seus membros. Verdadeira comunhão, a verdadeira comunhão não é apenas uma agenda no domingo pela manhã. A verdadeira comunhão, ela é espiritual e prática. Envolve partilhar a vida, partilhar a oração, a mesa, as necessidades, as dores. Partilhar toda a vida. Como temos experimentado isso nos nossos pequenos grupos multiplicadores. Como temos experimentado isso nas nossas salas de escola dominical. Como temos experimentado isso na vivência dos nossos ministérios. Não nos esqueçamos, irmãos, a igreja é um corpo vivo, em que todos os membros são cuidados, protegidos e nutridos. Nós somos chamados a cultivar relacionamentos reais. Reais, meu irmão. Se você vem para cá no objetivo de esconder a sua vida lá fora, não caia nessa tolice. Não deixe de experimentar a bênção de ter a sua vida aberta aqui entre os irmãos e para os irmãos, para que nós cuidemos uns dos outros. Esse mote dos nossos dias, a vida é minha, cuido eu, não pode se aplicar à igreja do Senhor. Não pode se aplicar à comunidade dos salvos, dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não pode. Eu me lembro, queridos, Carlos Fernando está aqui. Agora que eu vi você, varão. Eu me lembro que quando a gente deu aquela força para a juventude, a gente tinha um cenário difícil. Mas o nosso caminho era chamar para casa, sentar à mesa,
abrir o coração. E no final, orar, 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 orar. Você vai lembrar de um dia que a gente orou no meio da rua, porque o cara fechou a loja de pastel lá, mandou a gente embora. Já era tarde da noite. E a gente clamou pela nossa juventude. O Senhor cuidou, trouxe o pastor Henri, e já se vão aí alguns bons anos de um ministério com a nossa juventude fiel, íntegro, firmado na palavra. Comunhão. Comunhão não como evento, querido, não como agenda, mas como postura e estilo de vida. Eu amo o meu irmão, por isso me dou a ele. Eu amo o meu irmão, por isso tenho a intenção de servi-lo com aquilo que Deus me deu. E na igreja local, não há ninguém tão pobre que não tenha algo a oferecer. E não há ninguém tão rico que não tenha algo a receber. Terceiro e último lugar, meus irmãos, uma igreja que testemunha no mundo. Assim era essa igreja. Um dos temas recorrentes de Lucas no livro de Atos é como a igreja crescia. A pregação e o crescimento. A pregação e o crescimento. Onde a semente do evangelho é plantada, o Senhor honra com o crescimento. E essa igreja era uma igreja de poderoso testemunho. Prodígios e sinais eram feitos para quê? Para que o mundo visse que o poder de Deus estava entre aquele povo. Não apenas isso, diante de toda a postura, de todo o estilo de vida vivenciado por aqueles irmãos, eles que tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, eles que louvavam a Deus, esse povo simples, eles não tinham nada, eles não tinham estacionamento para dar confusão, não tinham. Vocês vão ficar com saudade dessa piada, né? Eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham prédio, eles não tinham nada. Mas esse povo, desse jeito, contava com a simpatia de toda a população de Jerusalém. A população olhava para eles e falava assim: esses caras são diferentes. Esse pessoal aí não é igual a nós. E isso suscita a curiosidade. Isso suscita um poder atracional da igreja. A igreja não deve se limitar a ações que atraem o mundo. Não, a igreja deve invadir o mundo. Mas a igreja também atrai o mundo. Porque a nossa postura, o nosso testemunho faz com que o mundo veja que somos diferentes. E perguntem, por que esse pessoal é assim? Uma igreja que testemunha ao mundo e por isso conta com a simpatia de todo o povo. O temor de Deus no meio da igreja e a obra poderosa do Espírito Santo produzem um testemunho atraente e poderoso. O crescimento é obra do Senhor. Perceba o que o texto diz, queridos. Acrescentava-lhes o Senhor. A nossa parte é a fidelidade, é a integridade, é o amor uns pelos outros. A parte de Deus é trazer o crescimento. E Ele tem feito. 2020 vem a pandemia. E a gente tem que parar tudo. A igreja vazia. Pessoal da comunicação heróico. Pessoal heróico. Eles vinham aqui com ninguém. O pessoal da música cantava aqui um afastado do outro. E transmitia. Pregava. Algumas pessoas até criticando. Ah, esse negócio de internet, não existe igreja online, não existe mesmo. Não existe ser online, e o pessoal alfinetava a gente. Né, pastor Carlos?
Mas a igreja ficou firme. No evangelho, na comunhão, no testemunho. Começou a voltar. A gente pôde começar a se reunir novamente. E a gente viveu momentos incríveis aqui. 2021 foi a maior curva de crescimento da história dessa igreja. São 121 anos agora, completos. Pastor Diel teve trabalho, 2021. E se teve. Tem até hoje, né, pastor? Muito trabalho, graças a Deus. E vai ter mais ainda. E mais, e mais, e mais ainda. Em nome de Jesus. Mas teve trabalho. E começou a voltar, e a gente começou a ver gente que a gente nunca tinha visto na vida. Mas quem é essa pessoa e tal? E do nada a pessoa parava a gente no corredor. Não, porque eu estou vindo aqui. Eu sou fulano, eu sou Beltrano. Ah, é? Quem te trouxe? Não, ninguém me trouxe, não. Eu vi na internet. Eu vi na internet. Ah, é que bom que você veio na internet. Toma aqui meu telefone, a tal dia, vai lá em casa. E assim foi. E Deus deu crescimento. Eu me lembro com muito carinho daquele congresso de família de 2021. Rodrigo está aí? Eu vi na escola dominical. Agora não estou vendo. 2021, congresso de famílias. Nós sentamos no conselho e combinamos, vamos fazer esse negócio todo mundo junto. Irmãos, que tempo bom, como foi bom aquilo. E a gente precisa fazer mais disso, sabe, irmãos? Às vezes a gente pensa, o ministério A, B, C, D. Não existe igreja dentro da igreja, a primeira igreja de Campo Grande é uma só. É uma só. Trabalhe pelo seu ministério, evidentemente. Invista no seu ministério, mas faça com que o seu ministério seja um agente de serviço a toda igreja. O tempo todo. O tempo todo. Esse tem que ser o nosso foco. E assim, o Senhor vai dar o seu crescimento. A igreja brilhava em Jerusalém. A igreja brilhava como um farol. A igreja que vive em santidade, em adoração, em integridade, ela tem um testemunho poderoso que começa entre nós, na nossa vizinhança. Essa igreja vai prosseguir, compartilhando vida, né, pastor Felipe? Aqui, na Ferreira Borges 54. Mas também por toda a América, Europa, África, Ásia, e vamos chegar à Oceania em nome de Jesus. Meus irmãos, a igreja movida pelo Espírito Santo, ela nunca poderá ser considerada pequena. Não existe igreja pequena, porque o poder que sustenta a igreja e o poder que faz a igreja avançar é infinito. E essa igreja poderosa, triunfante, que avança contra as portas do inferno, ela é caracterizada por uma palavra fiel, por profunda comunhão e por um testemunho que atinge toda a terra. Hoje, queridos, é dia de dizer tchau para a primeira igreja batista em Campo Grande. Mas como é bom saber que não existe igreja pequena, porque há quase 74 anos o poder de Deus tem se manifestado na primeira igreja batista em Seropédica. E ali naquele lugar o Senhor tem feito uma grande obra que nada tem a ver comigo, queridos. Eu acabei de chegar, eu falo sempre isso lá. Aqui estão os irmãos da comissão de sucessão pastoral, os irmãos da diretoria já são testemunha disso mesmo. Nós somos só servos. Eu acabei de chegar. Mas como é bom saber que ali naquele lugar, assim como é aqui, e eu pude experimentar nesses 10 anos, o Senhor há de dar o crescimento e de honrar o seu nome naquele lugar, pela pregação da palavra, pelo amor dos irmãos
e por um testemunho poderoso que alcançará os confins da terra. Da nossa parte, a única coisa que nós podemos dizer, queridos, é muito obrigado. Nós amamos todos vocês, todos vocês. Quantas histórias, quantas histórias. Mas como é bom saber que nós somos só um pouquinho, parte, bem pouquinho mesmo, de uma história que é muito maior que a gente. Que privilégio fazer parte dessa história maravilhosa. Eu não posso deixar de agradecer diante da igreja, ao final desse tempo tão precioso. Não posso deixar de agradecer minha esposa, o Guilherme, que hoje infelizmente não está aqui, está fazendo prova. Ontem e hoje ele está lá no Colégio Militar fazendo prova, mas ele queria muito estar aqui hoje, infelizmente a gente não conseguiu ter uma agenda possível, mas o Guilherme ama muito essa igreja, ele continua membro dessa igreja. Cuidem dele para a gente, por favor, como já tem feito. Mas eu preciso agradecer porque ele é uma preciosidade. Aqui nesse batistério eu pude batizá-lo. Que alegria, que memória. Muito obrigado, meus irmãos. Eu tenho que agradecer meu pai e minha mãe que estão aqui. Meu pai é uma referência não só para mim, mas para muitos e muitos outros pastores. E eu digo isso não para a glória dele, porque ele não aceitaria jamais. Eu digo isso para a glória do Senhor. São 46 anos de ministério pastoral fiel. E mesmo agora, passando por um vale aí, a fidelidade desse homem é inabalável. Glória a Deus. E agradecer minha mãe, mulher de Deus, de oração, de muita alegria, de boas piadas. Tenho que agradecer meus irmãos também, cada um no seu compromisso, cada um onde mora. Mas eu preciso agradecer a Deus pelo tempo aqui com vocês. Eu poderia ficar falando, mas eu tenho que acabar. Já deu tempo, já, Joedi. Já passou de novo o tempo. Mas muito obrigado, muito obrigado. E eu gostaria, com a permissão dos irmãos e do nosso pastor, orar por vocês. Se você puder ficar de pé. Santo e bendito Deus, que privilégio é fazer parte de um corpo, de uma comunidade de fé, de uma igreja local fiel ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu esse privilégio, junto com a minha família, aqui na PIB de Campo Grande, nesses últimos 10 anos. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu esse privilégio também em outros lugares, em outras igrejas por onde passei. Mas eu quero te agradecer, ó Deus, porque que tempo bom, como aprendi, como cresci, como vi bons exemplos. Ah, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, pelo pastor que o Senhor deu a essa igreja. Muito obrigado. Homem de Deus, íntegro, verdadeiro, temente ao Senhor, um homem de Bíblia aberta, um homem de coração submisso ao Senhor. Sustenta o teu filho, Deus, por favor, para que muitos e muitos e muitos anos ainda o Senhor o mantenha aqui nesta comunidade, liderando com fidelidade essa igreja, vendo, ó Deus, os frutos que o Senhor mesmo já tem dado e ainda há de dar. Obrigado, ó Deus, pelo pastor Carlos Elias, obrigado pelos meus colegas no colegiado dessa igreja. Que bênção, ó Deus, poder trabalhar com esses homens, que bênção. Te agradeço, ó Deus, pelo pastor Adiel, pelo pastor Henri, pelo pastor Felipe.
Também por aqueles que por aqui passaram. Lembro do pastor Anderson, lembro do pastor Elber. Lembro também daqueles, ó Deus, que não compuseram o colegiado, mas que abençoaram de tantas formas. Pastor Alexandro, pastor Joel, pastor Jacó, pastor Paulo de Nápoles. Ah, Deus, como foi boa a convivência com esses tantos e outros. O Senhor abençoe, ó Deus, pastor Mateus chegando agora para essa equipe. Usa o teu filho, ó Deus, poderosamente. Que ele se sinta aqui, ó Deus, tão bem quanto eu me senti durante esse tempo. E assim o Senhor dê a ele, ó Deus, um tempo de bênção para ele, para a sua família. Te agradeço, ó Deus, pelo Ministério de Educação Cristã. Ah, Deus, muito obrigado. Muito obrigado por cada um dos integrantes do Ministério de Educação Cristã nesse tempo. Como é bom trabalhar com gente que pensa à frente. Ah, Deus, obrigado. Obrigado por cada um. Te agradeço, ó Deus, por cada coordenador, por cada diácono, por cada líder, por cada membro da diretoria, mas também por cada membro da igreja. Ah, quanta gente querida. Te agradeço, ó Deus, pelos pequenos grupos, pelos líderes de todos os pequenos grupos, mas em especial por aqueles que passaram ali pela nossa casa. Por aqueles que passaram pelo gabinete lá na biblioteca, noivos, casais, meninos, rapazes, homens, no processo de discipulado, de conversa, de troca. Obrigado, ó Deus, que a tua palavra prevaleceu. E obrigado, ó Deus, porque com certeza o Senhor me ensinou muito mais do que a todos esses. Muito obrigado. Eu te agradeço, ó Deus, por essa igreja querida. E minha oração, meu pedido, é que o Senhor faça com que a tua palavra sempre seja o norte dessa igreja. Que a vida de comunhão seja verdadeira. Somos muitos, mas ainda assim podemos sim, de verdade, amar uns aos outros. E que o testemunho poderoso dessa igreja vá muito além das suas 32 filhas, das suas 90 igrejas na árvore genealógica, mas que o Senhor, ó Deus, faça uma obra enorme, ainda maior, em todo o mundo, através dessa igreja. Ah, Deus, dá o fruto que é do Senhor. Age pelo teu poder e nunca, nunca pela força do nosso braço. Repreende, ó Deus, qualquer tipo de mentalidade de egoísmo, de dissensão, de quebra de comunhão, de heresia, ó Deus. Em nome de Jesus, afasta isso desse povo. E o mesmo, ó Deus, eu peço, pela primeira igreja batista enceropédica, pelas tuas igrejas espalhadas em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.